Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira santa, Ceia do Senhor. Nesse dia, a cor litúrgica vai ser a branca, nesse dia 9 de abril de 2020, tá? Em período de coronavírus. Tem que deixar claro isso. Então, nessa quinta-feira santa, se não me engano, são 4 leituras, tá bom? E nessa quinta já vamos glorificar ao Senhor. Em breve a gente vai estar cantando Glória, né? Então, mas já nesse dia acontece já a recitação ou cantar o Glória a Deus nas alturas. Só uma indicação, então não ache estranho. Vai ter uma introdução, né? Logicamente. Tem também o ato penitencial antes do Glória, né? E aí a gente parte para a primeira leitura, que é o que eu vou fazer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 115 com o refrão: O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou vosso servo ao Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Evangelho de hoje está em João 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e o rito, né, da celebração eucarística continua com o ritual do lava-pés. Né? Aqui que acontece que o padre pega os pés de pessoas da comunidade, lava, enxuga. Depois segue para a prece da comunidade, aí a liturgia eucarística, né? O cântico das oferendas, oração eucarística e assim por diante. Contudo, nós sabemos que devido a esse contexto que nós estamos vivendo do coronavírus, não vai ser possível fazer o ritual do lava-pés. A não ser que aconteça na sua comunidade, aí eu já não sei. Não posso falar por vocês, eu tenho que falar pelo que acontece na minha região. Aqui não vai ter, vai ser transmitido sem o rito do lava-pés. Tá? Na quinta-feira santa é a instituição da Santa Eucaristia. Já aconteceu durante essa semana a missa da unção dos Santos Óleos, que também deve ter acontecido aí por volta entre terça a hoje, né? Pela manhã, ou até quarta-feira deve ter acontecido, que é a consagração dos Santos Óleos para batismo, para crisma e para a unção dos enfermos, que depois cada padre vai lá na sua diocese ou arquidiocese e retira, né? Então, essa semana eu iria falar sobre um livrinho, o escrito lá da irmã Maria Marta Chambon, mas acabou não dando certo, né? E eu acabei falando de um outro livro. Eu vou pedir que vocês voltem aí na leitura de terça-feira, terça e quarta, quarta não falei, da segunda e terça, né, que eu falei de um livro da beata Ana Catarina Emmerich. Mas de qualquer forma, acho que a melhor forma de meditação não é você adquirindo mais coisa, mas sim fazendo a via sacra, já, né? Ou rezando o terço doloroso, dos mistérios dolorosos, fazendo adoração, pode ser pela internet. A Canção Nova, o site do Padre Reginaldo Manzotti, já estão disponibilizando imagens lá do Santíssimo Sacramento. Canais lá da Polônia, Tecton, eu sempre esqueço o nome do canal lá do México, também tem o Adoricast, né? Adoração online. Algumas igrejas católicas dos Estados Unidos também fazem transmissão, né? Mas eu fico contente que a Canção Nova e o site do Padre Reginaldo Manzotti estão transmitindo lá dos santuários, né? O Santuário do Pai das Misericórdias, da Canção Nova, e o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, transmissões ao vivo, né? Fica contando o reloginho para dizer que está ao vivo mesmo, né? Para fazer a adoração. Então, vai ser um momento propício. Aprender a fazer a oração da comunhão espiritual. Tem que acreditar que o Senhor Jesus está entrando espiritualmente e não de forma material, sacramental, tá? Lamento, né, gente? Fazer o quê? E cuidem, rezem bastante pelos padres e bispos da região de vocês, reze pelo Papa, né? E, em parte, tudo isso que está acontecendo é um conjunto de coisas ruins que o ser humano
se propôs a fazer, e ainda com a nossa conivência, né? Carnaval, com certos temas aí heréticos, falar mal do Papa Francisco, o jeito que temos colocado nossos filhos e crianças da nossa família se vestindo, se portando com pessoas que parece que vão se prostituir a cada esquina, né? Uns shortinhos que não cobrem nada, sainhas que também não cobrem nada, a gente fica se obrigando a ver as pernas das moças, homens aí também estimulando a sexualidade dos outros, com as roupas ou falta de roupa, tá? Então, eu sou meio da opinião do Frei Jorge da Paz lá, acho que você já viu alguma coisa aí pela internet. Tem um freizinho, né, um padre lá da cidade de São Paulo, e ele fala que, pô, o pessoal fica fazendo a exposição de arte com Nossa Senhora seminua, falando que Jesus é homossexual. São coisas heréticas, né, porque vai contra o catecismo da Igreja Católica. Tem outras coisas aí que vocês não viram por aí, pelo mundo. Né, que eu já falei, tem aí aquele palhaço lá do sanduíche do fast food, que se foi colocado aquela figura nojenta numa cruz, crucificado. Como se fosse muito fácil ser crucificado, né? Aliás, eu às vezes me pergunto, esse povo que é conivente com o anticristo, de verdade, eles acham o quê? O que eles esperam depois de morrer? O que eles querem? Ou eles acham que vão ter toda a boa vida nessa terra? Eles não pensam para depois da morte? Eles acham que vão não é ressuscitar, né? Eles acham que vão reencarnar? Coitados, né? Digno de pena. Sabe? Pessoas que são luciferinas, de sociedades satânicas e luciferinas. Quer dizer, uma coisa às vezes não está interligada com a outra, sabe? Ainda tem isso. Eu acho tão engraçado, a pessoa não é do satanismo, mas a pessoa é luciferina. Eu falei, ué, mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo ser? Não é a mesma criatura? E ainda tem divisão? Não, o negócio tá assim, né? Eu não gosto de ficar falando essas coisas assim, sabe? Essas coisas do demônio e tal. Isso aí eu deixo pros padres exorcistas. Porque eu já passei por um processo assim de purificação, é chato, sabe? Tem uma fase assim, eu já tive uma fase que eu achava que a culpa era tudo demônio. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho que ver as minhas próprias maldades mesmo. O demônio, ele abre uma portinha, ele sinaliza com uma bandeirinha bem bonitinha. E se a besta quadrada que cai no pecado é por minha pura irresponsabilidade com responsabilidade ainda, né? Entendeu? Então você que tem mania de colocar a culpa no capeta, você tome cuidado, porque se você também, isso vai entrar no julgamento. Deus ama, por incrível que pareça, Deus ama o demônio. É a criação dele. Não é filho, é criatura de Deus. E Deus Todo-Poderoso ama o demônio. Só que o demônio não se permite ser amado por Deus. Essa é a questão. Não se permite ser amado por Deus, não é obediente a Deus. E é um fingido mentiroso. E invejoso ainda por cima. Né? E aí tem gente que é partidário disso. Não dá para entender um negócio desse. Não dá. Não dá mesmo. O pessoal acha que não vê, né, o que acontece com pessoas que lidam com essas coisas do esoterismo. Ó, eu vou falar o seguinte, depois que me converti, comecei a acompanhar assim, o que aconteceu com certas pessoas que se tornaram bambambãs na década de 80, na área do esoterismo. Tinha uma mulher lá dos Estados Unidos, que era muito ligada nesse lance dos 7 raios, mestres e não sei o quê. Não vou citar o nome, porque é um nome forte ainda, né, dentro do esoterismo. Só que ela faleceu, acho que na década de 90 ou anos 2000. Ela morreu com Alzheimer. E teve uma pessoa ligada aí a uma teoria reencarnacionista que publicava livros todo dezembro, se não me engano era assim. Ela tinha uma editora própria e tal. Ela e o filho dela tiveram câncer fulminante, praticamente morreram no mesmo mês. Aqui do Brasil mesmo. Era se dizia escritora, era médium, ela fez várias publicações e poucas pessoas sabem que ela morreu. Ela e o filho, inclusive. O filho jovem, assim, tipo, acho que não tinha nem 50 anos. Os dois morreram com o mesmo tipo de câncer. Você pode dizer assim, é coincidência. Será? Levou as pessoas ao erro, comercializou um assunto
que não é palpável, principalmente, assim, não estou criticando quem acredita. Se você acredita, acredita. Agora eu estou falando para o povo católico, né? Pior coisa é ver aquelas senhorinhas que frequentam a missa, uma paróquia, lê aquele tipo de coisa porque acha tão bonito. Só que, gente, é misturar as estações. Você não pode comungar Jesus e acreditar que existe reencarnação, né? Então, observa essas pessoas que começam a falar em nome de, sei lá, de algum espírito. Não vai ter um fim bom. Não vai ter. Ainda, né, ainda assim é um cara rico, um cara ligado nessas coisas, ou ainda tem um problema com os herdeiros ainda. O dinheiro praticamente quase é amaldiçoado, o negócio não avança, né, às vezes. Tem casos assim, e tem muitos artistas da música, artistas aí de Hollywood, que infelizmente se declaram, assim, na cara dura, é satanista mesmo, o cara adora o capeta. Sabe, aí eu não entendo isso. O que eles acham? Que só tem essa vida? Que vai ter reencarnação? Acha que vai ter uma segunda vida assim? Você tá se achando Senhor Jesus Cristo que vai ter uma segunda vinda na Terra? Coitado, gente. Para você ter esse mistério da fé, da ressurreição em Cristo, que é difícil para nós, porque a gente quando vê o corpo lá, da pessoa que é muito querida, no caixão, totalmente morta, depois a gente vê os ossinhos virando pó, né? Às vezes tem que abrir o túmulo lá para colocar outra pessoa, não é assim? É chocante. Todas essas fases assim da morte é chocante, choca muito. Até quando a gente vê a caveira de um bicho morto já é chocante, né? É triste. Isso dói. Mas a gente, como católico, temos que entender que tem a paixão, tem a morte, mas vamos ressurgir ressuscitados em Cristo, com o corpo glorioso. Isso é uma promessa que tem São Paulo já fala, Jesus mesmo dá indicações, não é verdade? Quando, na sexta-feira da paixão, quando Jesus expira, né, entrega seu espírito para Deus, que ele morre na cruz, o que acontece? O templo de Jerusalém racha ao meio e os mortos saem dos túmulos. E aí eu estava meditando algo que eu não tinha passado pela minha cabeça nesses anos, tanto de reconversão, quanto até os anos da minha vida pagã, que eu criticava, entrava na onda de gente que olhava para a cruz e dizia assim, mas a imagem de Jesus crucificado não precisa mais, ele está ressuscitado, por que ter essa imagem? Isso é errado. Você não pode criticar, você não pode aceitar isso, esse tipo de crítica, e não pode entrar nessa onda também. Por que tem o crucifixo em casa com o crucificado, não a cruz vazia, com o crucificado em casa, nas igrejas ou em alguns estabelecimentos comerciais? Para nos lembrar que antes de Jesus ressuscitar, de fazer a ascensão no Pai, com o Pai, ele precisou passar por sofrimento, padecimento, pela maldade humana, morrer na cruz. E aí vem uma coisa que eu nunca tinha pensado. Na verdade, era tão óbvio que nunca me passou a ponto de eu meditar, que é o quê? Na tradição católica cristã ortodoxa, então é cristã católica ortodoxa, dentro das igrejas ortodoxas, existe um quadro, sempre são feitos quadros de Jesus que desce até o reino dos mortos, pega pelo pulso de um braço Adão e do outro pulso de Eva e os leva até o Pai. Isso é um ícone, deve ser da tradição católica, cristã, inclusive é a capa da Liturgia das Horas da editora Paulus desse mês de abril. Deixa eu até ver essa imagem. Imagem da capa, Ressurreição do Senhor. Foi comprado daquelas bancos de imagem e estoque, está escrito aqui. Mas aqui é uma imagem de um... pelo jeito que foi pintado, é da tradição católica cristã ortodoxa. Só não sei de qual. Mas eles têm... somos irmãos católicos, cristãos, mas somos ligados ao Papa Francisco, né? E cada igreja ortodoxa tem seu líder religioso, tem o seu patriarca. Então são várias lá no Oriente, principalmente no Oriente Médio, né? E lá celebra-se também é meditado essa situação, que Jesus foi morto, sofreu, padeceu, morreu na cruz, e ele desceu até a mansão dos mortos, por isso que tem o creio, né? No creio é falado, no credo niceno constantinopolitano,
Ai, que difícil. Também é falado, né, que ele desce até a região dos mortos e para por aí. Mas pela tradição ortodoxa, ele vai resgatar os pais primitivos, Adão e Eva, que estavam presos lá. Então, Jesus, todo mundo fala, mas por que Jesus, ou pelo menos todo mundo não, eu, né, pelo menos a minha dúvida, eu sempre perguntava olhando para a cruz do próprio Senhor Jesus, eu falei, mas Senhor, eu não entendo por que o Senhor morreu na cruz, não consigo aceitar que isso é um ato de amor. Olha, se você ainda não entendeu, medite, procure imagens sobre essa imagem que eu estou falando para vocês, que eu não vou conseguir colocar aqui, tá? Mas procure lá pela tradição católica, cristã, ortodoxa, Jesus pegando nos pulsos de Adão e Eva e levando para o Pai. Vai junto, né? Que essa foi a missão de Jesus, cumprindo a vontade do Pai. Não foi só para salvar os que estavam na terra, foi para salvar os que estavam presos no reino dos mortos também. Então a missão de Jesus é muito grande. Foi um ato de amor extremado mesmo. Ele passou aqui com o corpo tangível sobre a terra, morreu por aqui, desceu à mansão dos mortos, ainda teve que fazer uma missão por lá, por isso que ficou sexta, sábado e pela manhã do domingo ressuscitou. Ele cumpriu a missão. Ainda foi até rápido, né? Porque para os olhos de Deus o tempo não é nada. 1 ano, 10 anos é um sopro, é um soprinho para... Não dá nem meio suspiro do Todo-Poderoso na Terra, né? Então, assim, você é uma pessoa que está com falta de fé, você é da Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, está com dúvida, eu sugiro que você comece a olhar os ícones ortodoxos. Eles são uma ótima fonte de meditação, porque tudo ali é simbólico, tudo ali, desde o escrito grego, desde o escrito na língua lá da Armênia, etc. Porque tem, né, por exemplo, o ícone da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma imagem ortodoxa. Tem os escritos lá. Cada símbolo daquele tem um significado. Por isso que eu falo assim, as imagens sacras ocidentais, eles têm o significado. Você pega lá o Santo Antônio de Pádua, o lírio significa pureza, tem a auréola ao redor da cabeça, ele está carregando o seu Jesus. Tudo é carregado de significados e símbolos. Mas dentro da igreja ortodoxa oriental, católica ortodoxa oriental, tem mais significados ainda. Cada inscrição, o jeito que as mãos estão colocadas, o jeito austero, você vê sempre aquele Cristo sério, né? Que é o que está representado dentro das igrejas agora, aquele Senhor Jesus sério. Aquele é uma representação da igreja ortodoxa, católica ortodoxa. Né? Isso é muito importante. Então, isso também reaviva a fé. O estudo da iconografia católica, seja ela ortodoxa ou ocidental, ela nos leva a meditar e a reavivar a fé, ainda mais nessa questão durante o período da Semana Santa. Então, acho que, para mim, valeu a pena essa quarentena, essa quaresma, porque eu sabia dessa história, dessa tradição, né? Dentro da Igreja Católica Ocidental também é falado de que Jesus desceu à mansão dos mortos para resgatar todos, inclusive os pais primordiais, Adão e Eva. Mas, vendo o ícone, fica mais dramático, porque todo ícone que Jesus pega no pulso de cada um, né, de Adão e Eva, é um simbolismo muito forte, não é só simbólico, né? É um mistério da nossa fé, de que ele resgatou a todos, não esqueceu ninguém, sabe? Isso me lembra até uma série chamada Deixados para Trás, não tem? É evangélico, né? Não tem deixados para trás. Jesus não deixa ninguém para trás. Por isso que Jesus não começa um processo de cura em você ou em mim e para na metade. Em algum momento... Nem que ele tem que curar de novo, né? Como aquele lá do cego que ele teve que impor as mãos 2 vezes lá, que diz que via as pessoas como árvores. Nem que Jesus venha de novo, mas ele vai terminar a obra. Parece papo de RCC, né? Não, é isso mesmo. Ele não esquece de nada, de uma vírgula, de um ponto final. Ele não deixa a coisa passar. Jesus não deixa. Então a gente também não pode criticar porque que ele está na cruz. Senão a gente vai estar que nem o bandido que fala assim, então se você é Deus, se salva você mesmo, né? Não, né, gente? Isso não é o momento.
Você tem alguém evangélico que critica? Pede misericórdia para essa pessoa, né? Reza uns terços lá, mariano, para a alma dessa pessoa se converter. Quem sabe se converte, né? Nossa Senhora faz o milagre da conversão, assim, nesse sentido. Não que ela faz, ela intercede bem. Porque carrega Jesus no ventre ou carrega nos braços. Ela nunca está sozinha, ela nunca está sem Jesus. Nossa Senhora é o ostensório perfeito. Que nunca sai Jesus dela. Jesus ou está no ventre para nascer ou está nos braços. Nossa Senhora nunca está sozinha. E se você vê uma Nossa Senhora sozinha, temos problema. Então não é a Nossa Senhora verdadeira. Que tem muita deturpação também das imagens, né? Então, por hoje é só. Falei um monte. Era para falar sobre a Eucaristia, mas me veio mesmo nesses últimos dias essa reflexão. A morte de Jesus tem um significado profundo. Esse hiato, digamos assim, esse mudez, esse silêncio que se dá na expiação do Senhor Jesus na cruz, em que todo mundo está chorando, que precisa enterrar Jesus, e aí vai José de Arimateia e cede o local dele, e assim vai, e depois dá todo sábado, aí tem lá, né? Todo mundo sabe, acha que sábado é para malhar Judas. Não. Esse momento do silêncio permanece porque Jesus está lá resgatando todo mundo lá do reino dos mortos, inclusive Adão e Eva. Então, quando eu falo que Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, ama o demônio, ele ama mesmo, mas é o demônio que não se permite ser amado. E às vezes a gente também, a gente não se permite ser amado. E não é culpa do demônio, é culpa nossa mesmo. Culpa da nossa humanidade, das nossas maldades, das nossas falhas, da nossa rigidez, da nossa autossuficiência. Eu sou mais que Deus. E sou mais que o demônio. Pronto. Aí o demônio defeca na sua cabeça e na minha, né? Quando a gente pensa assim. Entende? Então, se você fazia coisas no sábado santo, então comece agora a dar continuidade, é realmente uma continuidade da sexta santa, o sábado. Porque Jesus está fazendo... Temos que fazer memória desse momento que não sabemos o que ele está lá resgatando no reino dos mortos. Que é uma missão importante, muito importante. Só pelo Espírito Santo para acreditar nisso mesmo. Porque, logicamente, pela lógica humana, não tem como ver isso com olhos humanos. Mas se você tem o Espírito Santo abrindo seus olhos, fazendo a catequese aos poucos... para mim, eu vejo como assim uma enorme missão, tão importante quanto os 3 anos que Jesus passou pregando a Boa Nova. E aí ele faz a ascensão na Páscoa, domingo. Então, gente, uma ótima Sexta-feira Santa para vocês. Termino aqui o áudio desta quinta. Vamos meditar, dar valor à Santa Comunhão, mas também dar valor ao Sábado Santo, no sentido de mais respeito, não ficar judiando de Judas. Sobre Judas, Jesus falou, antes a pessoa não tivesse nascido para trair o Filho de Deus. E Deus sabe o que foi feito de Judas, né? Então deixa Judas em paz, deixa lá, esse é outro assunto. Porque aí Jesus teve que focar lá na mansão dos mortos, teve que resolver lá também. Jesus não parou de servir nem de trabalhar, né? Então, Jesus não morreu no sábado. O corpo talvez... naquele momento, mas a gente sabe que vai ressuscitar, tá bom? Então, que Jesus Cristo seja a nossa esperança, tenhamos fé, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que nunca está sozinha, ela está sempre com Jesus, ela leva Jesus no ventre, nos braços, ela pede que as pessoas façam penitência em todas as suas aparições, né? Que a gente reze mais o terço, reze outras orações, façamos mais penitência pela conversão dos pecadores, que cada dor que a gente tem no corpo ou esse incômodo seja pela conversão dos pecadores, né? Não jogue sua dor fora, tá? E seja o que Deus quiser, mas que a gente também tenha abertura pelo Espírito Santo, pra gente estar bem firme aí nessa Páscoa, que vai chegar também. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo, com as bênçãos dele, né, da Santíssima Trindade. Que o Espírito Santo nos dê força, né? Nesse momento que a gente está passando de angústia, cada um na sua casa, e dizer que a Sagrada Família esteja cuidando de nós nesse momento, né? Paz e bem a todos.